Onde o Zubeldia vai utilizar Lucas Moura. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente falar um pouquinho sobre Lucas Moura e Zubeldia, né? Como tem sido a relação dos dois, o que o técnico tem pensado em relação ao jogador, e também, desde a sua chegada, desde o seu retorno ao São Paulo, o Lucas tem sofrido com lesões. E ambos têm uma ideia de um plano para que isso diminua. Primeiro ponto, o Lucas entrou no decorrer do jogo ontem, né? Eu tô meio confuso aqui. Ontem, esse vídeo vai sair na sexta-feira, ele entrou no decorrer do jogo, como tínhamos falado, ele jogaria de 20 a 30 minutos, e foi isso que o Zubeldia fez, né, para dar minutagem para ele. No protocolo, né, que eu tinha trago de informação, a tendência era ele escalonar minutagens para contra o Tadieres e contra o Corinthians estar 100%. Porém, contra o Cruzeiro ele teria um aumento de minutagem, mas o jogo foi adiado. Então ainda estão vendo como é que vai ser essa questão das minutagens do Lucas. Eu acredito que contra o Águia ainda é uma impressão, tá? Vai ter reapresentação, vai ter tudo. Eu acredito que o Zubeldia ele iria com uma equipe completamente de reservas, porém depois desses adiamentos eu não acho que ele vai com uma equipe totalmente reserva. Eu acho que ele vai jogar com alguns titulares ali, muito para deixar com ritmo de jogo. E aí o Lucas entrou, acho que ao meu ver até entrou mais ou menos, não foi muito bem, mas natural, né? Estava fora. E aí o Zubeldia, e aí foi até uma questão que eu tinha conversado com vocês aqui no meu vídeo falando sobre a volta do Lucas. O Zubeldia ele entende que o Lucas pode jogar nas três funções, que é pela direita, pela esquerda e também como segundo atacante, né? Eu não vou colocar como camisa 10, vou colocar como segundo atacante ali atrás do centroavante. E que isso vai depender muito dos cenários dos jogos, né? Então, o Lucas ele pode jogar na função do Luciano. Na partida de ontem, ele pode jogar na função do Michel Araújo, por exemplo, mais aberto pela direita, ou na função do Ferreirinha, ele até entrou aberto mais pela esquerda, né? Então, o Zubeldia vai sempre analisar os seus adversários, e se contar com o Lucas, vai ver o melhor encaixe do Lucas nessa situação. Porém, o fato interessante que a gente conseguiu conversando com algumas pessoas, o Zubeldia e o Lucas já tiveram, né, uma conversa individual, ou o Zubeldia expôs a visão dele de jogo, o Lucas também sempre mostrando, querendo jogar, mostrando liderança, mostrando também que abraçou o treinador, né, enfim, aquela conversa mesmo de inicial, de não, conto com você, também conto com você e tudo. Porém, o Zubeldia soube, né, de que o Lucas ele não tem um histórico muito grande de contusões, né? O Lucas ele sempre é um jogador que estava bem fisicamente. Porém, desde o seu retorno ao Brasil, ele tem sofrido até de maneira recorrente com algumas lesões, né? Ele se lesionou contra o Palmeiras, se lesionou agora. Talvez nesse meio período aí também tenha tido outras contusões, aqui na cabeça aqui não estou pegando. Mas desde essa volta do Lucas é uma volta meio que marcada também por contusões. E aí, Lucas e Zubeldia vão testar algumas questões nessas próximas semanas para ver o que dá para se fazer para que diminua essas lesões. O próprio Lucas, né, deve começar a fazer trabalhos específicos. Ele é um cara que já passou dos 30 anos, talvez possa ter sentido, né, a diferença da Europa, ou a metodologia de treino com também o futebol brasileiro. Não há algo concreto ainda, né? Não há um diagnóstico, digamos assim, sobre isso, mas há um certo incômodo, até das duas partes, para resolver esse problema. Então, não se surpreendam, por exemplo, se o Lucas começar alguma partida no banco de reservas, mesmo estando 100%. Que o Lucas, o jogo está 2-0, que o Lucas seja um dos primeiros a ser substituído. O Lucas também deve ser poupado em algumas questões. Eu até peguei um exemplo para vocês, que foram um exemplo que me deram. Se a gente tivesse o Lucas 100% desde a chegada do Zubeldia, e aí agora a gente ia ter uma maratona aí de jogos,
seria bem provável que o Lucas jogasse contra o Barcelona, descansasse contra o Cruzeiro, jogasse contra o Aica, descansasse contra o Internacional e jogasse contra o Tadieres. Então, para vocês entenderem mais ou menos, quando tiver o São Paulo tiver um calendário cheio, não há a ideia de utilizar o Lucas nesse longo período, até que, né, se entenda que, por exemplo, o Lucas começou um fortalecimento à parte, né, a musculação para fortalecer e tudo, e ele tá, pô, o problema era isso, não era a sequência de jogos, era isso. Mas até resolverem essa questão, o Lucas deve ter uma minutagem um pouco mais dosada com o Zubeldia. Não há a necessidade, na visão do treinador, de estourar o Lucas. Né? É melhor você ter o Lucas 100% em um jogo, no outro descansar, um jogo, 60 minutos ali, 90 minutos aqui, 45 ali, do que propriamente você acabar. Vamos jogar 3 jogos seguidos aí e acabar estourando. Então, o Lucas deve continuar tendo protagonismo com a camisa do São Paulo, porém vai ter esse trabalho de dosagem de minutos até que se entenda o que pode ser feito além da minutagem dosada de minutos para que ele tenha 100% condições de jogar. Tá? Então, é mais ou menos isso. O plano inicial, tanto do jogador quanto da comissão técnica. Aí, quando eu falo comissão técnica, é todo o trabalho também de fisiologia, todo mundo ali que trabalha no entorno do clube. A ideia mais ou menos é essa, né, do Lucas ter uma dosagem de minutagens nesse primeiro momento, até que se entendam o que de fato pode acontecer. E aí, eu vou pegar um exemplo também que me deram sobre o Luciano. E aí, essa pessoa que me passou é uma pessoa que já está lá há um bom tempo. O Luciano ele tinha muito problema de contusão, né? E aí foi visto que ele tinha ali, que ele precisava de um fortalecimento muscular para que, e aí o fortalecimento muscular, e aí eu não entrou em mais detalhes sobre o que seria, quais exercícios e tudo, mas que esse fortalecimento muscular em uma região que estava bem, não é sobrecarregada, mas é que estava bem aquém de outros músculos, que aí atingia uma sobrecarga e aí piorava, e aí ele acabava estando mais propenso a contusões. E aí foi feito um trabalho específico com o Luciano de musculação, fortalecimento, e hoje o Luciano é um dos jogadores que mais tem assim condições de jogar jogos consecutivos, né? O Luciano ele se recupera bem nos jogos, ele sempre está ali fisicamente, ele está sempre muito bem ali. E o Luciano a gente vê pouco o Luciano se contundindo, né? E me deram esse exemplo de mais ou menos o que deve acontecer com o Lucas. No primeiro momento, até pelo calendário cheio, até agora vai ter um tempo para treinar, e aí até que eu peguei essa informação um pouco antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, e aí eu fui pincelando ali com algumas pessoas. A intenção já que o calendário é cheio, vamos poupar o Lucas um pouco, vamos fazer uma dosagem de minutos para que ele fique 100% sempre, mas enquanto isso vamos ver ali o que pode ter acontecido, se é pegar um pouquinho mais puxado no treino, ou se não, o Lucas precisa de um pouco mais de descanso do que outros jogadores, ou ele precisa fortalecer esse músculo, fazer esse fortalecimento, enfim. O São Paulo vai trabalhar para entender de fato o que acontece com o Lucas desde seu retorno ao futebol brasileiro. A comissão técnica do Zubeldia vai estar junto com fisiologia, com outros departamentos para entender isso. E enquanto isso não se resolve, enquanto não encontram um problema, vão apostar nessa dosagem de minutos aí do Lucas. Beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Porque a gente acaba entrando até em alguns termos até um pouco mais técnicos, e aí eu tento trazer para vocês aqui de uma maneira mais popular, né? Que fique fácil aqui a comunicação, e até porque entra, né? Questões clínicas e tudo. Mas espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, deixa aí nos comentários aí a sua dúvida, que eu vou, na medida do possível, respondendo e sanando aí as suas questões. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal, tudo, compartilha, ó. Pega lá no seu grupinho de WhatsApp, de Telegram lá de torcedores de São Paulo, para me dar uma força, fala, pô, dá uma olhada nisso aqui, ele trouxe mais informações sobre a situação do Lucas, pô, que tá se machucando muito, o Zubeldia tá preparando, enfim, dá aquele merchanzinho lá
vai ajudar muito aqui no meu trabalho, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!